Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Quero vos dizer que eu estou muito feliz por poder estar mais uma vez compartilhando essa aula, esse ensinamento com você. Se você parou aqui no meu canal do nada, vou te apresentar. Meu nome é Alessandra, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical aqui na igreja que eu frequento, a Assembleia de Deus Tradicional aqui no Amazonas. Eu sou amazonense, né? E esse canal, ele é um canal que vai tratar sobre vida de casado, sobre estudo bíblico, sobre devocional, várias coisas que ainda estão por vir. A princípio, vamos dedicar-nos ao estudo da Palavra de Deus, que é através da nossa Escola Bíblica Dominical, que é através da nossa lição, a lição que nós utilizamos na Escola Bíblica Dominical. Para você que não tem como ir à Escola Bíblica Dominical e muitas das vezes perde a lição, é só se inscrever agora aqui no canal e ativar o sininho, porque você vai receber a notificação com a aula da semana. Mas vale a pena ressaltar que é bom estarmos sempre indo à casa de Deus, indo à EBD, porque é na Escola Bíblica Dominical que nós temos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Por exemplo, estamos no culto, ninguém vai falar, né? No meio do culto, pastor, rapidinho, me explica isso daqui, não entendi. Não, ninguém vai falar isso, a gente não tem coragem de fazer isso no culto, né? Então, a Escola Bíblica Dominical, ela é o local exatamente onde nós aprendemos, tiramos nossas dúvidas, perguntamos, podemos interromper a aula para tirar alguma dúvida. Então, é maravilhoso ir e estar na Escola Bíblica Dominical, porque é o local onde nós estudamos a Palavra de Deus de forma minuciosa, vamos dizer assim. Então é isso, se você parou aqui do nada, eu já me apresentei. E agora vamos começar a nossa aula. De hoje é a quarta lição que vai ser lecionada, né, na EBD no dia 27 de janeiro de 2019, que tem por assunto da lição possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. O texto áureo, ele se encontra em Lucas, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Né? A verdade em prática diz assim: o relato do endemoniado de Gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Se você ainda não assistiu às outras aulas, vou deixar o link aqui no card, que é para você, irmão, entrar na nossa linha de raciocínio, para você entender, para você não ficar meio que, poxa, eu tô com dúvida nisso, sendo que a sua dúvida talvez já foi respondida na aula anterior. Então, vou deixar o link aqui no card. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 12 ao 13. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, dá um pause no vídeo e abre em Marcos, no capítulo 5, no versículo 12 ao 13. E vamos ler juntinho, que é para nós entendermos o contexto a qual a lição de hoje vai trabalhar, né? Vamos lá. Versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tinha sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. O homem se mutilava. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, enquanto ele ali clamava, Jesus dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou: Qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos.
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele, né? E logo lhe permitiu. Jesus compactuou com o pedido do homem, né? Do endemoniado. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. A lição de hoje, ela tem por objetivo geral conscientizar a respeito da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios, né? Devemos lembrar que Jesus, ele tem autoridade total sobre os demônios. Vale a pena ressaltar também que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder, no nome dele há poder. Quando ele estava aqui, ele tinha total autoridade para repreender o maligno, mas quando ele foi, ele disse que nós também a teríamos. E no nome dele há poder. Já quero começar a nossa lição falando isso. Amém? Ela está dividida em 4 tópicos, né? Que o primeiro é a possessão maligna. O segundo, a legião demoníaca. Terceiro, o poder de Jesus. E quarto, o porquê, os porqueiros. Então, a nossa lição, ela está dividida nesses 4 tópicos. Lembrando que, qual é o objetivo específico desses tópicos, do que nós vamos estudar? O primeiro objetivo, o primeiro tópico, ele tem por objetivo é destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica. O segundo tópico, o nosso objetivo é conceituar a legião demoníaca. O que é a legião demoníaca? Qual é a forma que as legiões elas se manifestam na vida das pessoas? O que as legiões podem fazer quando elas estão na vida das pessoas? É exatamente sobre isso que nós vamos estudar. E o terceiro tópico, expor o poder de Jesus sobre os demônios. E o quarto tópico, nós vamos analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. Toda essa leitura bíblica em classe que nós lemos, o quarto tópico, ele vai, vamos dizer que, desmistificar essa leitura, vai dar uns detalhes, umas novidades, umas curiosidades. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Eu te convido desde já a pegar a sua Bíblia, pegar um papelzinho, anote as referências. Eu vou deixar todas aqui na descrição do vídeo, né? Mas é sempre bom a gente anotar para a gente ficar bem ligado e bem interagido com a aula. Vamos começar. Irmão, eu queria te perguntar, você acha que o demônio, ele tá parado? Você acha que ele tá quieto, que ele tá dormindo, que ele tá horas e horas e horas no WhatsApp, que ele tá horas e horas e horas em rede social, que ele está horas e horas dormindo? Você acha isso? Não, irmãos. O Satanás, ele está solto. Satanás, ele continua destruindo famílias, casas, lares, vidas, sonhos, projetos, ministérios, pessoas. O Satanás, ele continua trabalhando para fazer com que muitos se percam, deixem os caminhos do Senhor, para tragar muitos, para levar para o mal. Ele continua fazendo tudo que ele veio fazendo desde quando ele foi lançado abaixo. Temos que entender que ele nos odeia. Temos que entender que a luz, ela não tem comunhão com as trevas, e por ele entender que nós somos luz, ele não nos suporta. No entanto, a palavra de Jesus diz que o nome de Jesus há poder. Jesus também, ele falou que nós teríamos autoridade para expulsar demônios. E é muito importante a gente entender que nós precisamos estar vigilantes, atentos e cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos poder para expulsar Satanás. Nós temos poder para usarmos o nome de Jesus e expulsar o maligno da vida de pessoas. Tem muitas pessoas aí fora, talvez dentro da sua casa, precisando de libertação. E Deus, ele não vai baixar lá do céu para vir expulsar. Porque o próprio Jesus disse que ele ia, mas que nós teríamos autoridade para expulsar no nome dele. Então, essas vidas que estão aí ao teu redor e derredor, elas estão precisando de você. Elas precisam de Deus.
mas de certa forma elas precisam de um crente, de alguém que tenha autoridade no poder no nome de Jesus, que possa exercer essa autoridade e expulsar o inimigo da vida delas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam livres. Amém? Então, irmãos, o que nós vamos estudar hoje, né? A introdução. O relato do endemoniado gadareno encontra-se também no livro de Mateus e no livro de Lucas, com algumas variações, algumas mudanças, né? O fato revela informações sobre possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre o reino das trevas, né? É o prenúncio da vitória final. Quando Jesus veio, ele expulsou o demônio que estava no gadareno. Ele estava só assim adiantando, querendo dizer assim, ó, Satanás, estou te expulsando aqui agora, mas lá na frente, eu vou te destruir por completo. É um prenúncio, né, da vitória final de Jesus sobre Satanás e seus anjos. E não somente isso, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus. Jesus, não tem nada melhor do que confiar em Jesus, do que ser cristão, do que servir a Deus, do que crer em Jesus. Com Jesus nós temos paz, com Jesus nós temos gozo, com Jesus nós temos a esperança que amanhã vai ser melhor, com Jesus nós temos a certeza que nós podemos utilizar o nome dele para repreender todos os dados inflamados do maligno, e com Jesus nós sabemos que a vitória é nossa. Amém? Vamos lá para o tópico 1. Vamos começar o primeiro tópico, que é a possessão maligna, e o primeiro ponto do primeiro tópico, né? Harmonização nas narrativas. Então vamos lá. A leitura bíblica em classe, ela foi em Marcos. No entanto, o livro de Mateus e Lucas, eles também falam sobre a passagem de Gadareno. Só que quando eles falam dessa passagem, eles falam de 2 endemoniados. E o livro de Marcos, ele fala apenas de um. E muitas pessoas podem dizer que, os ateus, né, vão dizer que a Bíblia ela se contradiz, que a Bíblia está errada e etc. Mas é importante dizer que há uma harmonização. A Bíblia ela é perfeita, irmão. O que acontece é que no livro de Mateus, no livro de Lucas, eles vão falar dos 2 endemoniados. E o livro de Marcos, simplesmente, ele vai dar uma ênfase naquele que estava mais possesso. Amém? Então, como eu falei, o livro de Mateus, ele fala sobre essa passagem. Onde é que está, irmã? Está em Mateus, no capítulo 8, versículo 28, né? E Marcos e Lucas também falam sobre a passagem de Gadareno, que está em Marcos, no capítulo 5, versículo 2, e em Lucas 8 e 27, né? Então, o que acontece é isso. A Bíblia não se contradiz, há uma harmonia. A diferença é que 2 livros narram 2 endemoniados de Gadareno. E o livro de Marcos, ele vai dar ênfase em um endemoniado, naquele que era mais possesso. Amém? É importante ressaltar também que eles se apresentam a Jesus como legião. Vá logo pensando nisso. Uma pessoa, quando ela está possessa, ela não está só com um demônio, ela anda com vários. Segundo tópico, opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, né? Dando às vítimas características típicas, como força sobre-humana, poder de adivinhar, conhecimentos sobrenaturais, e eles atacam suas vítimas e, ao possuí-la, dominam suas faculdades mentais, levando à demência e às vezes incapacitando-as de falar e de ver. Eu vou deixar todas as referências abaixo. Irmão, quando Satanás ele entra na vida de uma pessoa, quando legiões de espírito entram na vida de uma pessoa, eu já vi pessoa mover guarda-roupa, pessoas levantar objetos pesados quando estão possessas. Porque o Satanás ele tem esse poder, ele tem poder, né? Então, quando ele possui uma pessoa, ele dá essas coisas à pessoa. Pode ver que o Satanás, geralmente, quando ele está na vida de uma pessoa, se você já foi repreender o demônio da vida de alguém, se a pessoa ela vai e não está debaixo de jejum e oração, e a vida não está diante do altar, ela começa a revelar coisas da vida da pessoa, coisas que ela faz de errado, coisas do passado. Então, o diabo ele entra na vida da pessoa de tal forma que ele desenvolve algumas características que são essas que eu te disse, né? E ele leva a pessoa
a demência e às vezes incapacita a pessoa até de falar e de ver. Eu vou deixar todas as referências. Então, é isso que a opressão do Satanás faz na vida de uma pessoa. Ele impede ela de ver as coisas, às vezes até no mundo espiritual, impede ela às vezes de falar, de entender. Faz com que elas sejam possessas de espírito a ponto de perderem o seu raciocínio, a ponto de fazerem coisas sobrenaturais e exercer essa questão de estar adivinhando. Se você já passou por isso, já viu algum tipo de coisa, deixe nos comentários pra gente compartilhar um pouco dessa experiência. Mas isso é real, irmão. Isso acontece. Você ainda não viu, mas isso é muito sério. E infelizmente é o que Satanás faz na vida das pessoas quando ele as oprime. Terceiro ponto. Um quadro estarrecedor, né? Nesse ponto, ele vai falar sobre o estado do endemoniado de Gadareno. Ele já estava tão possesso de demônio que ele já não conseguia mais viver com outras pessoas. Ele vivia nos sepulcros, ele ficava se mutilando, se arranhando com pedras. Cadeias não conseguiam mais prendê-lo, dominá-lo. Ali na Bíblia, naquele tempo, hoje em dia, irmão, não é diferente. Quando o inimigo ele se apodera da vida de uma pessoa, veja que antes do inimigo se apoderar daquela pessoa, ela apresentava um quadro de perfeita sanidade. E quando o inimigo ele se apodera da vida de uma pessoa, ela muda completamente. Às vezes ela fica muito desleixada, vive imunda, às vezes se joga pela rua, entra no lamaçal mesmo do pecado e vive uma vida assim que você olha e fala, meu Deus, aquela pessoa não era assim. É exatamente isso que Satanás faz na vida das pessoas. Elas colocam em um quadro, em um lamaçal totalmente de pecado. O Satanás ele as oprime de tal forma a ponto que elas não conseguem conviver com outras pessoas, a ponto que elas se machucam, a ponto que elas se mutilam, a ponto que elas não conseguem, nada consegue segurar. Muitas vidas aí fora estão precisando apenas que eu e você chegue e exerça o nome de Jesus na vida delas. Amém? Vamos para o segundo tópico que diz assim, né? A legião demoníaca. Aí o primeiro ponto. Uma legião. Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava. E ao que ele respondeu, legião é meu nome, porque somos muitos. Antigamente, né, uma legião romana, ela tinha nada mais, nada menos do que 6.000 soldados, né? Ainda que o número de demônios não seja exato para dizer o que é uma legião, né? O que nós sabemos é que eles são muitos, né? Eles são numerosos e poderosos. Eles são organizados e batalham sobre uma mesma bandeira, a de Satanás. Então, quando você ouvir o termo aí na rua, na igreja, em algum lugar, legião, entenda, são muitos demônios e eles trabalham de maneira organizada. Estudamos as lições anteriores, sabemos que Satanás e seus anjos, eles vieram do céu, eles têm poder, eles se apoderam de vidas de pessoas, eles são organizados, trabalham com organização. E eu pego isso como reflexão para nós que somos cristãos. Nós temos que trabalhar com organização para ir atrás daquelas vidas que estão precisando de nós, sabe? Fazer grupo de oração, grupo de irmãos, jejuar, orar, para que quando a gente for na casa dessas pessoas, trabalhemos também com organização para repreender o demônio. Amém? Vamos lá. Segundo ponto, expulsar e não dialogar. Achei muito interessante esse ponto, irmãos, né? Ele diz assim, ó, alguns procuram estabelecer diálogo com o demônio, né? Porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o nome dele. Que muitas pessoas por aí, quando vão expulsar demônio, começam a conversar com Satanás. Por quê? Ah, mas Jesus perguntou o nome do Satanás. Jesus só perguntou o nome do Satanás e repreendeu. Jesus não ficou conversando com Satanás. O que tu vai fazer aqui? Quantos anos tu tem? Onde que tu habita? Mas por que tu escolheu essa vida? Não. E a gente vê hoje muitas pessoas fazendo isso, querendo conversar com o demônio. Irmão, ninguém conversa com Satanás. A gente expulsa Satanás, ninguém conversa. Em Mateus 10:8 diz assim, ó, expulsar os demônios. Esta é uma ordem de Jesus, né? E não de manter diálogo. Jesus não falou assim, expulsa o demônio, mas primeiro conversa com ele. Não. Jesus falou assim, expulsai o demônio.
nem converse com ele, nem dê esse prazer dele ficar ouvindo como é que é seu diálogo. Apenas expulse-o no nome de Jesus, né? Por quê? Porque você vai conversar com o diabo, ele vai começar a lhe falar um monte de coisa. E em João, no capítulo 8, versículo 44, diz que ele é o pai da mentira. Então tu vai estar conversando com alguém que mente. Tu não vai saber de nada. É por isso que a gente não conversa com Satanás. A gente expulsa o Satanás, né? Ainda diz assim, ó: ninguém deve acreditar nem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorreu porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. Jesus, ele é tão inteligente que ele perguntou: quem é você? Qual é o teu nome? Para que ele falasse publicamente, porque Jesus, ele andava sempre com multidões, com várias pessoas, e o objetivo de Jesus era com que as pessoas vissem que o demoniado gadareno estava daquela forma, porque ele estava possesso, simplesmente. Que era para as pessoas verem que ele não era daquela forma, não era ele, e sim porque ele estava possesso de legião. Então foi por isso que Jesus perguntou dele quem era ele, né? Mas Jesus, ele não ficou depois dialogando com ele. Então que nós tomemos isso como exemplo. Ponto. A presença de Jesus. O poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas. O espírito imundo perguntou: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque o Satanás, ele sabe que eles vão ser jogados no lago de fogo. Então ele já perguntou para Jesus: por que tu veio nos atormentar antes do tempo? Né? Isso mostra que a presença de Jesus é um atormento para o reino das trevas, e também que esse encontro serviu como prenúncio da condenação final do diabo e seus anjos, né? Aqui ele está falando que a presença de Jesus incomoda o inimigo. Sabe por que nós incomodamos o inimigo quando a gente chega em algum lugar? Porque nós refletimos a imagem e a semelhança do Senhor. Então incomoda. É por isso que às vezes incomoda ser cristão, incomoda outros. Porque nós somos diferentes. A luz, ela incomoda as trevas. Ali com Jesus aconteceu da mesma maneira. O diabo, ele ficou irritado, ficou assim, agoniado, se incomodou com a presença de Jesus, sabendo ele que Jesus iria tirá-lo daquela vida. Hoje em dia não é diferente. É por isso que quando a gente chega às vezes em algum lugar, as pessoas se incomodam, porque elas sabem que onde nós colocamos a planta do nosso pé, acontecem coisas sobrenaturais. Porque Jesus entra. O inimigo, ele não quer que Jesus entre nas casas, entre no lar, entre nas famílias. Então é por isso que ele se incomoda. Amém? Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que fala assim, ó, sobre o poder de Jesus. Poder de Jesus sobre quem? Sobre o inimigo. Os demônios, nós temos que entender que os demônios sabem quem é Jesus. Quando você lê ali em Marcos, no capítulo 5, né? A gente percebe que Satanás, eles sabiam quem era Jesus, né? Ele falou assim: o que temos nós contigo, filho do Altíssimo? Por que vieste-nos aqui nos atormentar, né? Então, os demônios, eles sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hordas infernais, e por isso eles temem. Nós temos que saber que Satanás, ele sabe quem é Jesus. Eles sabem quem é a pessoa de Jesus. Eles sabem que Jesus tem poder, e é por isso que eles o temem, né? Vamos lá, ponto 2, a soberania de Deus. Nessa passagem, vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz dele, suplicando, pediram 3 coisas de Jesus, né? Primeiro, que Jesus não o mandasse para outra região. Segundo, que não os mandasse para o abismo antes do tempo. Terceiro, e que lhes permitisse entrar na manada de porcos que passava pelo local da ocasião. Nas lições anteriores, nós estudamos que sabemos que Satanás são anjos, e anjos são invisíveis. No entanto, eles podem entrar em corpos humanos. Aí eles ficam, vamos dizer que visível, porque tá na vida de alguém, né? A gente vê a pessoa possessa, mas eles, de fato, a gente não enxerga. A gente olha com os olhos espirituais. Então ele não queria desaparecer. Por isso que ele pediu para que ele entrasse na vida de outra pessoa, mas que Jesus não os mandasse de vez para o abismo, né? Os demônios, olha como é interessante.
Os demônios não são nada diante do Senhor Jesus. Marcos, o livro de Marcos, ele parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes e não como seres todo-poderosos diante de Jesus, né? O inimigo de nossas almas não pode fazer o que quer. Os demônios fizeram esse pedido porque não podiam resistir ao poder de Jesus. Temos que entendermos. Tem crente que tem medo do demônio, tem crente que tem medo do diabo. Nós não podemos ter medo dele, não podemos ter medo de nada. Eles têm medo de Jesus. Eles têm medo do nosso Pai. E se Jesus está conosco, nós não precisamos o temer. Amém? Vamos lá. Terceiro ponto, a libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. Muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repetida do endemoniado era algo espantoso, né? Encontraram um homem em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus. Está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 34 e 36, ao 36, né? Glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertadas pelo poder de Jesus. E olha essa, irmão. Ele nos delegou essa tarefa. Está em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, né? Quão maravilhoso é, irmãos, quando um pecador aceita Jesus. Quando a gente olha para ele sabendo nós que a pessoa era oprimida e hoje ela é nova criatura. Não é maravilhoso? Jesus nos delegou isso. Expulsar os demônios da vida das pessoas. Ajudar os oprimidos a libertar aqueles que a colocar a mão em cima dessas pessoas e repreender o Satanás para que elas fiquem libertas, para que elas sejam nova criatura. Amém? E o quarto tópico da lição vai falar sobre os porqueiros, né? Onde que aconteceu aquilo, né? Aconteceu na província dos Gadarenos. Falar sobre a manada de porcos. A população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. A criação de porcos não era permitida por judeus, por isso é provável que os porqueiros fossem gentios, né? E o prejuízo foi tão grande que foram 2.000 porcos, quase 2.000 porcos. Os porcos não resistiram à pressão do maligno e caíram alto abaixo do espinhadeiro. Você está imaginando o tanto que a força deles é muito grande? Que os porcos eles não aguentaram e caíram do espinhadeiro abaixo. A tradução judaica dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e porcos como pertencentes à mesma ordem, né? E os porcos eram considerados o lado dos espíritos imundos. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos, né? E agora a gente vai para o terceiro ponto, que nada mais é do que o pedido do povo de Gadareno. Quando o povo dos Gadares perceberam que tinham perdido quase 2.000 porcos, eles pediram para Jesus se retirar. Aqui eu quero deixar a minha palavra a vocês que hoje não é diferente. Por que eles mandaram Jesus se retirar? Porque tinham perdido quase 2.000 porcos. Mas em momento algum chegaram com Jesus agradecendo porque Jesus tinha tirado o espírito maligno da vida daquele homem. Eles não estavam interessados com pessoas, e sim com objetos, com seres. E expulsaram Jesus daquela cidade, expulsaram o próprio Jesus, porque estavam preocupados com bens materiais. E hoje em dia não é diferente. Muitas das vezes nós nos preocupamos mais com objetos, com coisas, do que com a vida. Jesus libertou um homem que estava possesso de espíritos imundos. E eles não se importaram com isso, sendo que aquele homem aterrorizava a própria cidade. Eles pediram para Jesus se retirar, porque Jesus tinha feito cair quase 2.000 porcos da espinhadeira abaixo, né? E hoje em dia não é diferente. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com coisas, com objetos, do que com pessoas. Que revertemos esse quadro, que possamos nos preocupar mais com as vidas, mais com as pessoas que estão lá fora. Elas estão precisando de ajuda e nós servimos a um Deus todo-poderoso que tem um Filho todo-poderoso, no nome dele há poder. E nós podemos usar o nome de Jesus para exercer autoridade sobre o maligno e repreendê-lo. E
quão maravilhoso será quando nós fizermos isso e vemos as pessoas libertas pelo nome de Jesus. A conclusão da nossa lição, ela diz assim: a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O Senhor manifestou seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o poder das trevas. Os demônios estremecem diante dele. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus, da comunhão com ele, diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com ele, para dele receber poder e assim expulsar os demônios, pois ele nos deu essa autoridade. Está em Lucas no capítulo 10, versículo 19 e 20. Para que nós possamos exercer essa autoridade no poder do nome de Jesus, é necessário a gente ter comunhão com ele. Por isso que às vezes algumas pessoas são envergonhadas quando vão tentar expulsar demônio da vida de alguém, porque não ora, porque não jejua, porque não faz devocional, porque não tem uma vida com Deus. E para que isso não aconteça conosco, é necessário a gente orar. É necessário a gente estar em comunhão com Deus constantemente, não só por causa disso, mas é necessário a gente estar buscando sempre a Deus, porque assim a gente vai buscando a Jesus, ele vai derramando o seu poder. A gente vai mandando glória para cima, ele manda poder aqui para baixo. Então, eu quero terminar essa lição de hoje, né, dizendo a você que busque mais a Deus, que busque mais a presença dele, porque dessa forma ele vai derramar poder sobre sua vida e você vai poder repreender, expulsar o demônio, curar o enfermo e fazer tudo que ele disse que nós temos autoridades para fazer. Amém? Desde já te convido para que semana que vem possa estar aqui juntinho comigo no canal, assistindo a aula de número 5. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, fazer o que você quiser. E seja muito bem-vindo a essa nova família que nós estamos criando aqui no YouTube. Tchau, graça e paz, fiquem com Deus, a paz do Senhor, Shalom, Adonai, e uma ótima semana para você e